E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Moreira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente dá continuidade ao vídeo anterior, onde a gente vai resolver aquele tipo de problema que é melhorar o User Experience ou eliminação de estoques obsoletos para aquele tipo de característica de produto. Eu sugiro que você veja lá. Quando a gente vai avançar para o próximo vídeo, nós então vamos dar uma, vamos dizer assim, rebuscada neste modelo e a gente vai avançar para as questões de fraudes. Então, fraude fiscal, fraude eleitoral, no ano que a gente fala muito sobre fraude eleitoral. E este vídeo de hoje, a gente vai entrar um pouquinho sobre cada especificidade para aquele tipo de problema anterior e para os problemas que virão com esse tipo de solução que a gente terá aqui. Então, de onde vem aquela solução que a gente apresentou no vídeo anterior? Nós vimos lá que aquela característica triangular, eu vou passar aí para você olhar novamente, é um triângulo de Pascal. E ele nos dá essa possibilidade, então, de formarmos um padrão para a resolução do problema anterior. E lá também nós vimos a construção de um outro tipo de padrão, que é a série de Fibonacci. Se você não sabia, eu estou apresentando aqui então a série de Fibonacci. Juntando estes dois modelos, nós teremos condições de formarmos um padrão e resolvermos aquele tipo de problema anterior. Uma outra coisa que a gente fará é, quando avançarmos um pouco mais, nós entraremos então naquilo que seria uma lei, a lei chamada de Newcomb e Benford, tá? Depois eu vou deixar alguns links aqui para você checar e verificar. E o modelo é tão simples, tão elementar, que esse talvez seja o vídeo desta série mais importante de todos. E por que ele seria muito importante? Porque, primeira coisa deles, de onde vêm esses padrões? O que a gente poderia usar para esses padrões? Eu tenho aqui em mãos um tipo de produto que utiliza aquele padrão. E olha só que curioso, né? Se você não observa esse tipo de formato, você não consegue, então, analisar para que serve aquele tipo de cor. Olha só que interessante. Olha só. Olha que estruturas lindas e maravilhosas. E isso, então, trará aquela coisa da proporção áurea. E é curioso porque eu tenho até um caso para contar para vocês, mas talvez num vídeo mais para frente eu farei, que eu consegui vender eu gosto muito de fotografia, e eu consegui vender lá em Nova York, para uma galeria de Nova York, um quadro que eu fiz dizendo que ela respeitava essa proporção áurea. E na verdade ela não respeitava. E aí que eu digo a você que você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes eu vejo muitas postagens dizendo isto respeita a proporção áurea, aquilo respeita a proporção áurea. O homem vitruviano respeita a proporção áurea. E não é verdade, não é fato. Curiosamente, essa pessoa que comprou dessa galeria lá em Nova York, eu havia aberto toda a história, contei ao comprador, mas ele não quis desistir do negócio e pediu então que a gente relatasse isso numa carta e que depois a gente relatasse isso num vídeo. Então está aqui, não me lembro o nome exatamente, mas depois eu coloco a imagem aí para vocês e o link de onde é que foi comercializado este produto. Mas quais são as especificidades desta solução que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar padrões de números, e você verá no vídeo que seguirá aí. E vamos dizer assim, esse padrão de números, ele nos dá então condições de resolvermos aquele probleminha do vídeo anterior. Agora ele resolve qualquer tipo de problema? E aqui eu gostaria de colocar a você o seguinte: como você resolveria aquele tipo de problema?
Será que ele teria algum padrão para seguir? E já que nós estamos no YouTube, será que o YouTube utiliza aquilo, como a gente está falando que a gente vai avançar, e quando avançarmos nós faremos o teste do Qi quadrado? E será que o YouTube também poderia utilizar isso para determinar algum tipo de fraude? Ou, dentro das regras, dos guidelines que ele coloca, o infringimento dessas características? E se eu infrinjo as características, será que eu seria punido por isso? E a resposta é sim. Nós mostraremos isso nos vídeos que seguirão. Você verá o seguinte, como eu já disse lá nos vídeos anteriores, e eu agradeço ao Marcelo que tem feito um trabalho, ele tem uma agência que trabalha prestando esse tipo de consultoria, e a gente fez então uma parceria onde ele verifica determinadas características para oferecer o melhor serviço para os seus clientes. E é isso que a gente faz então. A gente tem umas centenas e centenas de dados de canais. Nós não, o Marcelo possui essas centenas e centenas de dados e a gente vai poder trazer isso para você. Então, se você infringe alguma guideline, eu já diria a você, não faça isso. Tá? É facilmente detectável. E se a gente consegue, com estes poucos dados, detectar, você imagina o YouTube, com a quantidade de milhares e milhares e milhares de dados por hora que ele possui. Então não faça isso. Vou mostrar para você que, se caso você faça isso, você será penalizado. E a gente tem isso. Nós demonstraremos isso a vocês. Quando a gente fala isso, a gente vai trazer os dados. Então, quais seriam as especificidades para a solução daquele tipo de problema? Como eu disse a você no vídeo anterior, utilizando esse tipo de padrão que a gente vai encontrar aqui, nós conseguimos, então, trabalhar com moléculas. E esses dados moleculares, quando verificados segundo este padrão, nos traz, então, informações extremamente importantes. Como eu disse a você, foi uma consultoria de maior valor agregado que a gente já realizou aqui, porque, uma vez feito o tipo de trabalho, você aplica ele facilmente. Eu vou deixar aqui links para vocês também, para que vocês vejam aí. Se não me engano, em 2020, eu cheguei a fazer esse tipo de trabalho para algumas características que estão disponíveis aí na própria internet. E eu sugiro a você que faça isso também. E o que virá pela frente são fraudes, como a gente detecta fraude fiscal, caso Herman, por exemplo, e facilmente detectável, fraude em eleições. E aí você poderia perguntar assim, então se isso detecta fraude em eleições, está fácil. Diz que existe fraude em eleições, que é urna auditável, e etc, etc, etc. Quero dizer a você para tomar muito cuidado, então por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Tome muito cuidado quando for aplicar esse tipo de trabalho de consultoria. Infelizmente eu estava aguardando aí o retorno da nossa inscrita, que pediu para que a gente fizesse esse tipo de trabalho, ela vai aplicar e não disse onde. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo para você, tá? O que acontece é o seguinte: você tem que checar a especificidade do seu negócio para checar e fazer valer aquilo que a gente vai falar aqui no próximo vídeo. Eu já vi caso de polícia, onde a pessoa aplica, acusa a outra pessoa e depois você vai verificar e, olha, não era bem assim. Então, exemplos que você precisa ter em mente. Não dá para você aplicar essa metodologia que já seguirá aí no próximo vídeo se você não tiver aleatoriedade daquilo que está sendo feito. Então, se você manipular, e tá aí o YouTube, acabei de falar sobre ele. Então vamos por exemplo, o YouTube diz,
Não adianta você ficar olhando seus próprios vídeos. Por quê? Primeiro ele tem a sua IP, tá? E você verá quando a gente colocar para vocês essa sequência de dados, que ele vai ter que estabelecer ou vai ter que seguir um determinado padrão. Se esse padrão não está sendo seguido, significa que, infelizmente, você fez alguma coisa que não foi legal. Então, vamos supor, você tem um determinado tipo de negócio e você quer checar se no seu negócio, alguma pessoa que trabalha com você, se existe algo a ser investigado mais profundamente, porque você suspeita de fraude ou de outras coisas mais. Supondo que você, em determinado instante do seu negócio, por alguma razão, você foi lá e fez uma promoção de uma semana. Seus dados serão aleatórios? Não serão. Então você não pode aplicar este tipo de condição. Vamos supor que você tenha um determinado tipo de negócio, e esse foi o caso de polícia que eu te falei. A pessoa pegou e foi aplicar isso em um posto de gasolina. E ele aplicou, e ele tem uma rede de postos de gasolina, e você encontra ali, então, em um determinado local, um padrão que não é aquilo que você diria que seria aquele padrão que atende aquilo que você espera. Tá? Por isso o teste aqui quadrado. O que a pessoa fez? Estão me roubando. Chama a polícia e fala: eu quero saber o que está acontecendo. Só que você esqueceu o seguinte: na semana anterior, você fez uma promoção. Abasteça no mínimo R$50 e ganhe lavagem grátis. Foi aleatório? Não. E aí você vê que para determinado tipo de condição, aquela característica está elevada, está completamente fora do padrão. E aí foi muito fácil identificar. Nós pegamos e falamos: pessoal, o que aconteceu nesta semana aqui com esse tipo de caractere? Está dando uma elevação. Na hora todo mundo respondeu: foi a promoção que nós fizemos, que se você abastecesse a partir de determinado valor, você ganharia algo, que era a lavagem. Ou seja, você ganhou a lavagem e não permitiu que seus dados fossem aleatórios. Então não aplique. Se você aplicar, você terá problemas. Uma outra condição que você poderia encontrar: fiz lá a minha detecção de fraude e eu vejo que determinada característica não respeita muito bem. Nós veremos aqui o padrão para o primeiro dígito, mas nós seguiremos mais adiante verificando os outros dígitos e como se faz isso. Então não deixe de checar toda a cadeia, tá? E como eu falei, se você tem alguma coisa ou algum dado que de repente deu errado, investigue, não acuse, tá? Supondo que nas eleições você tenha encontrado dados para uma determinada característica que te demonstrem que não estão corretos. Você vai acusar? Não, você vai investigar. Assim que você investiga, você checa se aquele dado é ou não aceitável. Supondo, você recebeu para uma determinada região votos que fogem àquela característica. Significa que houve fraude? Não. Significa, provavelmente, que aquele dado não é aleatório. E aí você vai investigar e você vai checar algumas coisas, informações importantes. Por exemplo, quais candidatos estiveram naquela região próximo a esta eleição? Foi oferecido algo para estes candidatos? Se foi oferecido, está de acordo ou não com a lei? Se você está fora daquilo que a lei determina, fraude. Se você não fez absolutamente nada que esteja contra a lei, não houve fraude. Houve sim uma
uma ação que foge daquilo que fosse uma aleatoriedade. Então, cuidado ao aplicar este tipo de consultoria, tá? E esse recado é você que nos passou aí a mensagem, dizendo que você gostaria de aplicar esse tipo de consultoria. Infelizmente, você não me disse qual é o tipo de produto e eu estou muito preocupado em saber para que você vai aplicar esse tipo de coisa. Não acuse. Não acuse. E como é que vai funcionar isso? Então, nós vamos construir já no próximo vídeo, nós vamos construir o padrão. Então, o padrão que faz esse tipo ou outros tipos, você verá que a gente vai mostrar lá os outros tipos de aplicações. Então, olha só que perfeição, tá? Então, veja só que é um padrão perfeito, não é? É um padrão perfeito. Então, a natureza utiliza este padrão para algumas características e a gente vai utilizar também. Então, nós vamos utilizar e vamos construir este padrão com base no triângulo de Pascal e vamos também utilizar a série de Fibonacci. Série de Fibonacci, encontraremos a proporção áurea e daremos alguns exemplos para vocês. Cuidado, cuidado. Muita gente diz que este ou aquele produto respeita a lei áurea ou a proporção áurea, e nem sempre isso é verdade. Vou deixar também aí a foto daquilo que foi vendido lá na Galeria de Nova York para você. Tá? Vou deixar o link, tá? Estará aí na descrição. Então, muito cuidado. Então, a gente vai construir o padrão e resolveremos o problema anterior do vídeo anterior, tá? Extremamente elementar. Você não precisa saber de absolutamente nada, exceto contar números. Números. Muito básico. Depois, na sequência, o que nós faremos, tá? Nós, com estes dados, nós vamos aplicar, então, uma outra característica. Nós vamos desenvolver a lei de Newcomb-Benford. Tá? Então, com este desenvolvimento, então, a gente entra naquilo que seriam as caracterizações de fraude. Fraude fiscal, fraude eleitoral e outras fraudes por aí. Tá? Lembrando que este padrão, pessoal, está, e eu vou deixar aí para vocês, ele se encontra em diversos tipos de características. Como eu falei, eu apliquei em um trabalho que foi feito coleta de dados durante anos para câncer, os mais diversos possíveis imaginar. Eu me assustei com o resultado. Tá? Eu confesso a você que eu não acreditei que os dados estivessem tão corretos da forma como se apresentaram, mas estavam. E aí isso foi muito bom lá para o pesquisador, porque no trabalho de livre docência dele ele conseguiu então afirmar e trazer luz para esses dados coletados durante anos em mais de 150 países dos mais diversos tipos de câncer. E depois de posse deste padrão, a lei de Newcomb-Benford, o que a gente faz é, vamos desenvolver então aquilo que é chamado teste Q-quadrado. Por que a gente precisa desenvolver o teste Q-quadrado? Para que a gente utilize o Python e as bibliotecas do Python. Nós faremos isso de duas formas diferentes. Nós faremos então o desenvolvimento desses todos esses dados lá no Python, utilizando a biblioteca Python, e faremos também com o nosso modelinho. O que a gente fará utilizando o teste Q-quadrado? Nós verificaremos o seguinte: os dados estão com 95% de acerto. Então eu posso afirmar que eu tenho mais ou menos 2 sigma e afirmar o seguinte: esses dados são confiáveis, então ele respeita tal lei, então não há fraude. Ou o contrário disso, menos que 95%, eu digo, opa, vamos investigar. Vamos investigar. Lembre-se, nós não vamos acusar, nós vamos investigar, tá? Não faça isso. Você aplica a lei e você já diz, existe fraude. Não, investigue, tá?
possivelmente aquele dado ou aquela característica, né? E a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente entrar no teste quadrado, não é aleatório. E se não é aleatório, eu preciso investigar o que foi feito para que ele se tornasse não aleatório. Quando você faz isso, você consegue perceber exatamente onde está a região que eu preciso investigar. E aí, de posse disso, eu vejo está fora ou dentro da lei. Fazer uma promoção, por exemplo, no meu ponto de venda. Fere algo? Não. Não fere absolutamente nada. Fere a lei que a gente vai checar, e aí então ele deixa de ser aleatório, e eu diria ele não vai respeitar isso que seria o padrão. Ir até determinado ponto eleitoral, uma determinada região, e oferecer algo, caso você vote em mim, está contra a lei. Então, se você fez isso, você tem que investigar. Se é contra a lei, fraude, impugna. Tá? Fiscalmente falando, a gente consegue, com esses tipos de padrões, eu disse lá no vídeo anterior, que você consegue detectar coisas extremamente interessantes. Por exemplo, você tem gastos na sua empresa. Estes gastos deveriam estar de acordo com este padrão. E se não estão, o que está acontecendo? Tá, mas a gente vai falar isso quando nós evoluirmos. Então, este vídeo é para te alertar. Então, olha pessoal, cuidado. Este talvez seja o vídeo mais importante dessa série. Muito mais do que o próximo vídeo. O próximo vídeo você vai ver que ele é elementar. Elementar. E eu já vi casos de polícia por conta disso. A pessoa vai e fala, está fora do padrão. Polícia, fraude. Não é assim. Vamos investigar. O que aconteceu? Para eu dizer que houve fraude, eu tenho que estar fora daquilo que a lei determina. Tá? Então cuidado, se a pessoa vai e só assiste o vídeo que segue e não vem e não volta a este vídeo aqui, ele pode tranquilamente incorrer em problema jurídico. Cuidado, não faça isso, tá? Então, nós veremos aí no próximo vídeo, não deixe de ver como que se faz o padrão, e a gente utilizará o triângulozinho de Pascal e utilizaríamos a série de Fibonacci, encontrando então a proporção áurea. Então é isso que nós faremos. Então deixe aí no comentário se você já utiliza esse tipo de padrão para alguma coisa, se você já resolveu algum tipo de problema na sua vida real utilizando essas características, que seria triângulo de Pascal, ou série de Fibonacci, ou proporção áurea, ou até o Qi quadrado, né? Ou a lei de Newcomb-Benford. Deixe no seu comentário, isso ajuda a gente. Não deixe de se inscrever, deixe sua sugestão, deixe o seu like também, tá bom? Isso nos ajuda a continuar entregando esse tipo de conteúdo para você. Espero que você goste. Obrigado aí a quem tem dado um retorno muito positivo para a gente, que a gente está sempre aprendendo, e esse retorno positivo não é só elogiando, não. Você pode colocar sua dúvida, sua sugestão e sua crítica também. Tá bom? Então, obrigado. Não deixe de prestar atenção naquilo que foi falado aqui antes de você olhar o próximo vídeo. Não deixe de ver o vídeo anterior, que a gente vai resolver muito elementarmente aquele tipo de problema. Talvez você nem acredite no resultado. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever no canal. Valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.